Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Aline Bavaresco. Para quem não me conhece, sou mentora e planejadora financeira e criei esse canal com o propósito de mostrar para você que a liberdade financeira é possível sim, mesmo ganhando pouco. Por aqui também falo sobre finanças de uma forma simples e fácil de você entender. E eu não vim aqui hoje para te prometer ficar rico, tá? Eu vim para te contar como o planejamento financeiro me salvou. E ele me salvou não só no bolso, viu? Ele me salvou na paz, na minha clareza e no controle da minha vida. Eu espero que a minha história sirva como base para você perceber como o planejamento financeiro é importante na nossa vida. A minha história com o dinheiro, ela começou muito cedo, ainda quando eu era pequena, dentro da casa dos meus pais. E naquela época, meus pais sempre reforçavam 3 coisas simples e muito importantes que mudaram tudo na minha vida até hoje: saber economizar, gastar menos do que ganha, ter uma reserva de emergência e quando entrasse algum valor extra, que aquele valor fosse usado para sonhos, para construir algo e não para gastar à toa. Crescer nesse ambiente acabou me fazendo lidar com o dinheiro de uma forma mais natural e ver o dinheiro também como um aliado para eu poder atingir meus objetivos e os meus propósitos. Então eu aprendi a olhar para o dinheiro como uma ferramenta capaz de realizar os meus sonhos, né? E eu me sentia, e hoje também ainda me sinto muito abençoada por isso, porque eu sei que a realidade ali fora ela é muitas vezes diferente com a maioria das pessoas. Infelizmente, grande parte das pessoas nasce, cresce vendo o dinheiro em casa como um peso, né? Então, vendo um exemplo ruim, vendo o dinheiro como uma fonte de briga entre os pais, de ansiedade, de vergonha. A minha vida profissional começou com 16 anos. E meu primeiro marco, eu lembro muito, né, até hoje, foi ter conseguido juntar todo o dinheiro para pagar minha carteira de motorista. Na época eu fiz de carro e moto. Não sei por que fiz de moto, porque eu nunca andei de moto, mas tudo bem. Inclusive, rodei na prova. Tudo bem, fica para outro vídeo. Mas eu lembro até hoje, assim, a alegria de eu chegar no CFC com aquele bolo de dinheiro. Imagina, na época não tinha cartão, nada, né? Pix. Então eu cheguei com aquele dinheiro todo contadinho e louca, assim, para já começar as aulas e, poxa, me sentindo muito orgulhosa de eu ter conseguido sozinha atingir aquele objetivo o mais rápido do que eu imaginei que eu ia conseguir, né? Aí, com 18 anos, eu de fato comecei a minha carreira no mercado financeiro, né? Então, comecei a trabalhar como estagiária em um banco. A minha vida profissional toda, desde então, se desenhou dentro desse mercado. E dentro desse mercado, eu sei que tem muitas pessoas que nunca trabalharam, né? Existe uma coisa ali dentro que acaba assustando e me assustou já de cara: o crédito, né? A facilidade de conseguir-se crédito. Quando você trabalha no mercado financeiro, o crédito flui muito fácil. O limite aumenta, os empréstimos consignados aparecem e qualquer parcelamento vira normal. E foi aí que eu comecei a perceber uma dor que até então eu achava que só os clientes dos bancos tinham, né? Que era o problema com o crédito. Então eu via muitos colegas, muitas pessoas inteligentíssimas, muito bem resolvidas e desenvolvidas, trabalhadoras, com uma renda alta, mas sem educação financeira nenhuma. Faltava para elas assim o básico, sabe? O básico da matemática, o básico de lidar com o dinheiro de uma forma sustentável e de uma forma saudável. E dentro do banco rolava muito os gatilhos comportamentais, né. E depois de mais de 12 anos que eu fiquei trabalhando neste meio e vendo sempre o mesmo tipo de padrão acontecendo, sabe, a toda a hora. Aí eu comecei a perceber assim: "Poxa, mas é tão óbvio", né, pra mim pelo menos era tão óbvio, e foi aí que deu um estalo na minha cabeça, porque eu comecei a perceber que essa minha naturalidade em falar sobre o dinheiro, em falar sobre organização, ela não era só um hobby, não era só uma coisa que eu gostava.
de falar e fazia bem para mim. Eu percebi que isso poderia de fato se tornar uma profissão, porque deu certo para mim, eu tinha toda a minha vida estruturada, já com pouca idade, né, então eu sentia que eu poderia realmente, com esses métodos que eu usava para mim, que deram certo para mim, que eu poderia estar mudando vidas através da educação financeira. E foi graças à minha organização e ao meu planejamento pessoal que eu fui capaz de fazer a transição de carreira do mercado financeiro para a mentoria e planejamento financeiro de uma forma tranquila e sem pressão sobre o dinheiro, que é o que muitas vezes faz as pessoas ficarem trancadas, digamos assim, em uma carreira que elas não gostam, infelizmente. E assim, finalmente nasceu o meu propósito, que é levar para o mundo algo que para mim sempre foi muito normal. Ensinar o planejamento financeiro, ensinar a educação financeira de um jeito humano, de um jeito real, aplicável, sabe? Sem terrorismo, sem culpa, sem aquela conversa chata que ninguém aguenta, sabe? E ver de fato pessoas mudando através dos meus ensinamentos. Então eu comecei atendendo, ajudando, organizando, com algumas pessoas da família, algumas pessoas mais próximas, né? E conforme eu fui acompanhando histórias, eu acabei vendo um segundo tipo de padrão se repetindo. Só que esse padrão, ele tinha uma raiz diferente da raiz dos números. Ele tinha uma raiz comportamental. Ou seja, eu atendia pessoas que tinham problemas parecidos, mas que não eram iguais. E dentro disso havia sempre alguns padrões que se repetiam nesses problemas. Então, eu tinha mentorados que compravam por impulso quando estavam ansiosos, se comparavam demais com outros e gastavam para não ficar para trás, principalmente pessoas da área financeira, né? Eu atendi ex-colegas de bancos que, por questões de ego, por questões de não querer realmente ficar para trás perante os colegas, acabavam gastando tudo que tinham com carros melhores, com roupas melhores, com aparências, né? E em paralelo a isso, existiam pessoas que ajudavam todo mundo, que tiravam do corpo se precisasse para dar para outras pessoas e ficavam sem nada, ou pessoas que se sabotavam quando começavam a melhorar, a ir bem na vida, tinham culpa, medo. Escutava e ainda escuto demais aquela frase clássica: depois eu vejo, ou isso não é para mim, esse tipo de coisa. Então eu acabei percebendo que atrás de cada movimento havia um sentimento envolvido, mesmo que inconsciente. Então foi aí que eu entendi que o planejamento financeiro, ele não funciona sozinho, ele não funciona só com uma planilha, ele não funciona só com um orçamento. Ele funciona quando você entende e consegue controlar os teus gatilhos comportamentais. Ele funciona quando você aprende a tomar uma decisão financeira com consciência. E foi isso que me levou para minha especialização em finanças comportamentais. Porque no fim das contas, o dinheiro ele não é só um número. Ele é uma história, ele é um hábito, uma emoção, uma identidade e às vezes ele acaba sendo um legado também. E aí no meio de tudo isso, eu quero te dizer o que o planejamento me deu na prática, né? O que toda essa minha organização, essa minha consciência desde pequena me resultou hoje. Com o tempo, esse jeito de lidar com o dinheiro foi me dando coisas muito concretas. Ele foi me dando mais segurança, ele foi me dando mais liberdade, liberdade de saber dizer não, liberdade de poder trabalhar no que eu gosto e no que eu amo, e mais poder de escolha. Isso para mim é ser rico. O planejamento financeiro me proporcionou e ainda me proporciona, né, a sensação de que eu não estou vivendo no susto, de que tudo o que acontece comigo é consequência de algo que eu plantei lá atrás. E o mais bonito disso tudo é que essa minha paixão virou profissão. Então hoje, o que eu fazia apenas por hobby e por amor, por acreditar, né, virou meu trabalho. E se tem uma mensagem que eu quero que você leve para a vida de vocês nesse vídeo é essa: é que você não nasceu desorganizado, você não nasceu ruim com o dinheiro.
você só não aprendeu a lidar com ele da maneira correta. Então não trate a desorganização e a falta de dinheiro como algo imutável, como alguma coisa que seja do teu caráter e da tua personalidade, sabe? Trate isso sim como uma fase muito, muito próxima de ser encerrada. O planejamento financeiro ele é habilidade, e habilidade ela se aprende, ela se desenvolve. Você não precisa ser perfeito, você só precisa começar do jeito certo, com a clareza, com o método certo e o mais importante, com consistência ao longo do tempo. Eu espero que a minha história de alguma forma tenha te ajudado e tenha te inspirado a mudar os seus hábitos e criar uma clareza maior na tua vida financeira. Se esse vídeo fez sentido para ti, eu te convido a curtir ele, a seguir a minha página e a compartilhar com quem precisa ouvir essas mesmas palavras. Então, fica de olho no meu canal para não perder nenhum vídeo, porque toda semana sai conteúdo novo aqui sobre finanças e comportamento de uma forma que você realmente entende. Muito obrigada pelo seu bem mais precioso e até o próximo vídeo.